Vamos para a nossa segunda ministração desse aprisco. Primeiro aprisco de 2026. Vamos continuar debruçados em João capítulo 4, João 4, do versículo 4 ao versículo 9. João 4, versículo 4 ao versículo 9. Amém. Douglas está aí? É o Douglas? É o Douglas? DGE. Vê se consegue dar uma referência aqui para mim. Eu acho que está desligado aqui. Por favor. Diz assim o texto. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ou que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Deus, obrigado pela tua palavra. Nos dê a sua palavra nessa noite. Ministre a sua palavra aos nossos corações e ouvidos. Arrebata a nossa mente, Senhor, e traz a nossa mente cativa ao Evangelho de Jesus Cristo nessa hora. Que não possa sair nada, Senhor, da minha parte, nada de mim mesmo, mas que eu seja guiado pelo teu Espírito Santo, que palavras que saem de mim possa vir direto do seu trono. E a sua igreja, Senhor, declara que nessa hora está como um coração como uma terra boa, preparada para a semeadura da tua palavra. Semeia a sua palavra em nós, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, amém? Quantos querem conhecer Jesus? Louvado seja Deus. A gente começa dizendo que tem um grande número de pessoas que diz-se ser crente e diz que ser crente é muito difícil. Ser crente é muito difícil. Eu digo que não é difícil ser crente, desde que você conheça a Jesus. Tem muita gente que diz que é muito difícil ser crente. Eu digo que difícil é ser crente quando você não conhece a Jesus. Então, quando você não conhece a Jesus, se torna difícil ser crente. O problema é que nós conhecemos o nosso líder religioso, nós conhecemos o pastor, a gente conhece a igreja, a gente canta os hinos, a gente decora alguns versículos, a gente veste a roupa de crente, conhece o vocabulário crentez, mas, na verdade, pessoas que nunca tiveram um encontro genuíno com Cristo Jesus. A gente tem batido nessa tecla aqui. De que nós não queremos uma conversão à igreja, nós não queremos uma conversão a um líder religioso, mas nós buscamos uma conversão a Cristo. Nós buscamos uma conversão a Cristo. E essa conversão, ela só pode ser dada a partir ou através de um encontro genuíno com Jesus Cristo. Então não é difícil ser crente. Difícil é abandonar Jesus depois que você tem um encontro verdadeiro com Ele. Vou repetir isso. Difícil não é ser crente. Difícil é abandonar Jesus depois que você tem um encontro genuíno com Ele. Isso é que é difícil. Depois que você prova e vê que o Senhor é bom, você não troca Ele por nada. E não há lugar para mais nada na sua vida. Porque a sua vida passa a pertencer única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Se abre mão de qualquer coisa por Jesus.
E você não volta a ter uma vida vazia depois que você tem um encontro com Jesus. A nossa conversa hoje vai bater nessa tecla, vai bater nesse lugar. Que na medida em que essa mulher, a samaritana, ela vai conhecendo Jesus, ela nos mostra que ela tem algumas falsas impressões sobre Jesus ou umas impressões equivocadas quanto à pessoa de Jesus. Interessante que nesse encontro, ela chama Jesus de Senhor. Só que, se você perceber, esse Senhor não está com letra maiúscula, está com letra minúscula. Que Senhor é esse que ela chama Jesus? É apenas um pronome de tratamento formal. Como você fala com alguém mais velho ou com alguma autoridade que você chama de Senhor. É a primeira percepção que ela tem de Jesus, aliás, a segunda percepção, porque a primeira percepção que ela tem de Jesus é Jesus como um homem cansado, sentado à beira do poço. A segunda percepção que ela tem de Jesus é um Senhor. Ela trata de forma formal. E esse é um grande perigo no Evangelho. De enxergar Jesus como homem. Nós falamos isso aqui de manhã. Porque essas pessoas não conseguem se adaptar a uma mensagem genuína do Evangelho. Porque a mensagem genuína do Evangelho passa por um caminho, ou pelo caminho do arrependimento. E se nós formos ver a mensagem genuína do Evangelho, nós vemos João Batista pregando arrependimento. A gente vê Jesus pregando arrependimento. A primeira mensagem de Pedro foi arrependei-vos. A mensagem dos apóstolos foi arrependei-vos. A mensagem da igreja primitiva foi arrependei-vos. E a nossa mensagem, a igreja Palavra Viva, precisa ser arrependei-vos. Porque uma conversão genuína, um encontro genuíno com o Senhor Jesus, se passa pelo caminho do arrependimento. É impossível eu dizer que conheço Jesus, é impossível eu dizer que tive um encontro com Jesus se eu não passei pelo caminho do arrependimento. É impossível. Então, é impossível fazer parte do aprisco de Jesus sem passar pelo caminho do arrependimento. Essa mulher, ela teve a primeira imagem de Jesus. A primeira imagem que ela tem de Jesus é que ele é um homem. É um homem cansado, sentado à beira do poço. Se por um acaso alguém perguntasse para aquela mulher com quem você estava conversando, ou com quem você encontrou na beira do poço, ela vai dizer, encontrei com um homem. Foi um homem que eu encontrei. Mas quando ela começa as indagações, e nós veremos qual a impressão que ela tem sobre ele, acho que essa mulher ela traz consigo muitos traumas. Eu falei isso de manhã, ela está pesada, carregada de traumas de sua vida. E um dos traumas que ela traz é um trauma social. Porque a resposta que ela dá a Jesus é de que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Como você, um judeu, fala comigo que sou uma samaritana? O interessante é que o argumento é que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Mas ela é uma samaritana. E quem está criando o problema aqui é ela. Jesus, preste atenção nisso. Jesus está buscando um encontro com essa mulher. Jesus está buscando um relacionamento com essa mulher. Mas ela prefere manter um muro de distância. Prefere manter um bloqueio. Eu entendo que ela está comprando uma briga que não pertence a ela. Ela compra uma briga e promove uma briga de que ela nem sabe as razões e as circunstâncias. Que tem essa briga entre judeus e os samaritanos. Isso cria uma escama nos olhos dela e faz com que,
impede que ela seja impedida de enxergar Jesus como o Deus encarnado, que pode mudar a vida dela de uma vez por todas. Você olhar o contexto de vida dessa mulher, é um contexto de vida totalmente destruído, que precisa de uma reformulação total, e que não vai ser o 6º casamento que vai trazer para ela isso, não vai ser o 6º homem que passa pela vida dela que vai trazer isso, mas somente um, esse que está sentado, cansado, à beira do poço, que é Jesus. Jesus pode trazer solução para a vida dela, porém, as escamas, as impressões equivocadas que ela tem sobre Jesus, impede que ela enxergue além de um homem, sentado à beira do poço. Aí primeiro ela viu um homem. Aí agora ela está enxergando um judeu, sentado à beira do poço. E ela já criou um bloqueio. Ela já ergueu um muro de contenção, um muro de separação, um muro limitador entre ela e Jesus. Fique aí e eu fico aqui. Você é judeu, eu sou samaritano, e os judeus não se dão bem com o samaritano. Portanto, fique no seu lugar e eu fico no seu. No grande popular, cada um no seu quadrado. É o que ela está dizendo para Jesus. Mas isso reflete muito os nossos dias de hoje, em que nós vivemos dias de bipolaridade extremistas, em que pessoas pensam que o mundo se resume a 2 partes apenas: preto e branco, esquerda e direita, frio e quente, luz e trevas. Nesse tempo esquisito que a gente está vivendo, a samaritana é um presente para nós. Por que ela é um presente para nós? Porque Jesus, o verbo vivo, a palavra encarnada, está ali para mudar a vida dela. Mas tudo que ela tem é uma crença. E quantas pessoas entram por essas portas, quantas pessoas entram pelas portas das igrejas, e tudo que ela carrega, tudo que ela traz é uma crença. É uma crença sobre Jesus, é uma crença sobre a igreja, é uma crença sobre o evangelho, é uma crença sobre o céu, é uma crença sobre isso. Tanto é que a gente tem dentro do ambiente religioso, cristão, evangélico, protestante, pessoas que acreditam em horóscopo. Eu nem vou entrar por esse caminho, senão vou gastar muito tempo e eu não tenho muito tempo. Porque a gente vem carregado de crenças. Essa mulher ela vai para esse encontro com Jesus carregada de crenças. Cria um bloqueio, diz, olha, cada um na sua. Porque já que a gente não se dá bem, tá? Eu não vou te dar água, e água e óleo não se misturam. Tem gente assim. A gente vai falar mais sobre isso amanhã à noite. Porque qual é a ideia dela? Ou qual é a ideia, o contexto histórico disso aqui? Israel foi dividido em 2 reinos, o reino foi invadido, e judeus se misturaram com sírios, e outros povos que governaram sobre os judeus. E houve um momento em que houve uma mistura de sangue, e aí um grupo de judeus falou, agora a gente vai ter uma separação, já que eles se misturaram e nós somos um sangue puro e somos superiores a eles, nós vamos ficar do lado de cá, eles vão ficar do lado de lá. E nem a gente vai para lá e nem eles vêm para cá. A gente não quer papo com eles, a gente não quer nem encontrar com eles, e por isso a gente nem passa por dentro do território deles. A gente dá uma volta para não ter que encontrar com o samaritano. Isso não está longe de nós, não. Aqui na porta da nossa igreja, a gente tem crente que passa pela gente e não dá nem um bom dia, não quer dar a paz do Senhor, mas não quer dar nem um bom dia. A gente tem crente que passa por aqui que atravessa a calçada, vai lá para o outro lado. Porque nós somos samaritanos, eles são judeus. Nós somos samaritanos. Não muito longe, deixa quieto. Mas só que nesse contexto, desse encontro de Jesus com a samaritana, não faz mais sentido. Porque essa separação já passaram séculos. Não faz mais sentido essa divisão, essa separação. Porque
não só havia separação, como também havia uma disputa. Por exemplo, sobre a adoração, que ela vai entrar no campo da adoração com Jesus. O templo é em Jerusalém. Para eu não ter que ir em Jerusalém, o samaritano, né? Para eu não ter que ir em Jerusalém, vamos fazer um templo em Gerezim. Há uma disputa entre esses povos. Agora a disputa é onde Deus opera mais. Não confunde um pouco com o nosso tempo? Onde Deus opera mais? Onde tem mais poder? É em Gerezim ou em Jerusalém? Ó, Jerusalém tem a arca, hein? Onde tem mais poder? Onde Deus mais opera? E aí você tem judeu de um lado, você tem samaritano do outro. E a única coisa que eles têm em comum, graças a Deus, o que eles tinham em comum, graças a Deus, é que eles liam a mesma Torá. Pelo menos isso. A interpretação não sei qual era, mas pelo menos eles liam a mesma palavra. Menos mal. Mas no meio de tudo isso tem essa mulher que se encontra com Jesus, e a atitude dela é: eu não posso beber no mesmo copo que você. Eu também não vou te dar água. Aí agora eu te faço uma pergunta, eu faço essa pergunta para Igreja Palavra Viva mesmo. Quem começou essa briga de judeu com samaritano? Ninguém sabe, nem ela sabe. Nem ela sabe quem começou essa briga. Mas só que ela está pronta para brigar. Ela já está armada. Ela tem uma crise social, e quem tem uma crise social, relacional, geralmente ela não anda de guarda baixa. Só anda de guarda alta. E a primeira palavra que você fala para ela, ela já está pronta para brigar sempre. Ela está em crise. Eu falei de manhã, ela tem uma crise de que ela está sozinha, ela não tem amigos. Ela tem uma crise conjugal, ela está indo para o 6º casamento. Ela tem uma crise relacional, amizade, porque ela está sozinha no poço ao meio-dia, e é um horário que não se buscava água. Então é uma mulher que vive armada, e qualquer bom dia que você dê a ela, ela já descarrega um caminhão inteiro em cima de você. A grande verdade é que Jesus entra em Samaria pela necessidade de revelar quem ele é. É a grande necessidade de Jesus. Entrar em Samaria para poder revelar quem ele é. Mas isso é muito complicado por o território que Jesus entrou, e Jesus entra em cada território muito complicado. O território que Jesus entrou é muito complicado porque para o religioso sempre existe lado A e lado B. Você é de lá, eu sou de cá. Para o religioso sempre tem lado A e lado B, e ele pensa, acha, acredita, crê que Deus também pensa dessa forma. De que para Deus tem o lado A e o lado B. E quando eu falo lado A e lado B, eu não digo lado A a igreja e lado B o mundo. Não, eu digo dentro do povo de Deus. Eles acham que dentro do povo de Deus tem o lado A e o lado B. Deus olha para nós e enxerga filhos. O problema nunca está em Deus. O problema nunca está no pai. O problema está nos filhos. Vou repetir isso. O problema nunca está no pai. O problema está nos filhos. Porque o pai olha para os filhos e vê todo mundo filho. O problema é quando o filho olha para o irmão, ou entre os irmãos. O problema é quando um irmão olha para o outro e não consegue enxergá-lo como seu próximo. Não consegue enxergá-lo como seu irmão. Essa é a questão aqui. Samaritano e judeu, é tudo samaritano. O problema não está em Deus, o problema não está no pai, o problema está nos irmãos, que não conseguem se olhar e dizer: você é meu irmão, eu sou igual a você e você é igual a mim. Esse é um grande desafio da nossa igreja. É o grande desafio da igreja hoje, de olharmos para o outro, de olharmos para o lado e enxergarmos irmãos, pares, enxergarmos filhos de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Mas o religioso, ele
ele tem essa necessidade de criar separação e construir muros por causa da crença da religião. Essa mulher ela não consegue enxergar nada diante dos olhos dela, a não ser o muro da separação da religião. A princípio ela está correta, porque ela enxerga um cara, um judeu, mas que ela erra em não conseguir enxergar além disso, além de um judeu, porque na frente dela não está um judeu comum. O problema da secularização do mundo, que nós falamos hoje de manhã, que quer transformar Jesus, Filho de Deus, em Jesus homem, acontece também nesse sentido de a mulher olhar para Jesus sentado na beira do poço e enxergar Jesus apenas com mais um judeu comum. É o grande desafio. O problema é que ela olha para Jesus como um judeu sentado à beira do poço, mas a crença que ela tem é que esse judeu não pode comer na mesma mesa que ela, porque esse judeu senta nas cadeiras especiais. É tipo aquela questão do crente, que ele tem cadeiras especiais. Eu estou louco para tirar essas cadeiras aqui da frente. Estou doido, Wanda, você vai ficar sem essa cadeira. Eu consegui descer as cadeiras daqui de cima, e o próximo passo é retirar essas cadeiras, porque não existe lugar especial na igreja. Ela olha, o primeiro olhar dela para Jesus é isso. Esse judeu, ele senta numa cadeira especial. E eu, sendo samaritana, eu não posso sentar na mesma mesa que ele. É uma separação. Como ela enxerga esse judeu? É aquele que quando Jesus curava alguém no sábado, dizia: sábado não se pode trabalhar. O interessante dentro disso é que sábado não pode trabalhar. Eu aceito meu irmão doente no sábado, mas eu não aceito que Jesus o cure no sábado. É complicado. Que judeu que ela enxerga a princípio, e que não é, Jesus não é desse jeito, são as crenças que ela tem, é a maneira que ela enxerga Jesus. Porque ela só está vendo um judeu. Qual o judeu que ela está vendo? É aquele judeu que coloca o culto acima da saúde e do socorro do seu próximo. Cara, se você tiver que furar um culto, que você vai ter que socorrer alguém, vai, porque você vai estar cultuando. Não, que hoje tem culto, eu não posso te socorrer. Falei, há muito tempo atrás, eu trouxe um rapaz aqui para ministrar, o cara tem uma palavra muito boa, mas eu nunca mais trouxe ele. Porque ele falou que um amigo nosso em comum havia passado mal no horário em que ele estava vindo para a igreja. Ele falou que não podia socorrer, porque ele tinha um compromisso de culto. Falei, ele não entendeu nada do evangelho. O cara não entendeu nada do evangelho. Deixar de socorrer alguém porque tem que vir para o culto, porque tem que pregar. Não vai faltar quem prega, amém? Não vai faltar quem pregue. Mas que judeu que ela está vendo? O problema que passa na cabeça dela é que Jesus é igual aos outros judeus que ela conheceu. Jesus estava ali não para reafirmar a sua etnia, mas sim para dizer: eu não sou judeu, eu sou um homem do evangelho. Jesus não estava ali para reafirmar a sua etnia, pelo contrário, Jesus estava ali para dizer: eu não sou judeu, eu sou um homem do evangelho. E o evangelho, ele não quer saber a sua cor, o evangelho não quer saber a sua raça, o evangelho não quer saber a sua etnia, o evangelho não quer saber a sua posição social, porque isso não importa para o evangelho, mas sim de que todos pecaram e todos carecem da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Não importa se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, não importa se mora em Nova Iguaçu, se mora na Barra da Tijuca, não importa. Para o evangelho, todos aqueles que estão destituídos da glória de Deus precisam ouvir a mensagem do evangelho. É isso que Jesus está reafirmando para ela. Mas essa mulher, ela carrega traumas
e percepções sobre o Evangelho que Jesus terá um grande trabalho para desconstruir da sua cabeça. Eu sei o que é isso. Porque Deus me dá cada ovelha, irmãos. Que para você desconstruir coisas, estruturas de pensamento na mente deles, só Jesus. E Jesus ele vai ter esse trabalho com essa mulher de desconstruir da mente dela toda uma estrutura de pensamento religioso. Jesus vai ter que chamar ela e dizer: filha, não é assim, eu não sou assim, eu não sou dessa maneira. E aí eu vou mexer em algumas questões que talvez será problema para algumas pessoas aqui hoje. Essa mulher realmente ela acredita que tem um lado A e o lado B. E quem é convertido a um segmento religioso e não a Jesus, ele olha para o seu irmão e consegue enxergar no seu irmão um opositor. Isso nunca entrou na minha cabeça. Como é que alguém é filho do mesmo pai? Deixa esse abençoado passar. Como que alguém é filho do mesmo pai, serve ao mesmo Deus que você, mas que olha para você e te enxerga como um opositor, te enxerga como um inimigo, te enxerga como um concorrente? Isso não é evangelho de Jesus Cristo. E uma pessoa que se relaciona com o seu próximo, com o seu irmão dessa maneira, ele nunca encontrou com Jesus, ele nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque não existe concorrência dentro do reino de Deus, não existe concorrência dentro do evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, não existe espaço para concorrência dentro do evangelho de Jesus Cristo. O problema é que essas pessoas elas já desenharam um estereótipo de religioso e de crente. Esse pastor não usa paletó e gravata. Graças a Deus, Deus me livre, um calor desse. Eu estou aqui suando, irmãos. Eu estou aqui suando, acredite. Aquela igreja lá não, é parede preta, tem luz, tem fumaça. As pessoas criam um estereótipo, crenças, pré-julgamentos. Não se tem o trabalho de pesquisar, de ir ver. Não tem um senso analítico e crítico de, não, eu vou lá para poder saber se é isso mesmo. Eu vou lá ouvir aquele pastor pregar para ver se ele prega o evangelho mesmo de verdade. Não venha, que você corre o risco de não querer sair. E eu percebo que eu chego em alguns lugares, e quando eu estou chegando, é como se estivesse chegando um crente que para aquelas pessoas que estão ali não tem cara de crente. Eu percebo. Crente? Pastor? Porque eles já desenharam um estereótipo. Sabe, você nunca vai me ver de calça de tergal, blusa social e chinela havaiana, não, Deus me livre. Porque esse é o estereótipo de pastor da Baixada, né? É calça de tergal, chinelo e Deus me livre e guarde. Essas pessoas carregam o mesmo estereótipo da samaritana. O judeu não se dá bem com o samaritano. Essas pessoas dizem assim: crente bom é crente da bleia, pô. Crente bom é crente da Batista. E se você que está na Palavra Viva pensa dessa forma, que crente bom é crente da Palavra Viva, o mesmo espírito que estava na samaritana está em você. As mesmas crenças que estavam na samaritana estavam em você. E aí deixa eu entrar em algo. De que eu sei que existem pessoas que estão aqui na Palavra Viva, não porque conheceram Jesus, mas só porque encontrou uma igreja que você gosta. Eu sei que existem pessoas, gente, que isso é mensagem de domingo, né?
Eu sei que existem pessoas que estão aqui, não porque tiveram um encontro com Jesus, mas porque você veio na Palavra Viva, gostou do ambiente, gostou da igreja e está aqui. Eu vou te falar uma coisa que talvez você pode me interpretar mal e talvez você não vai querer mais estar aqui. Mas eu preciso falar que essa será a maior desgraça da sua vida. Se você está aqui porque você gosta da igreja. Você não tem que estar aqui porque você gosta da igreja, porque você gosta do pastor. Você tem que estar aqui porque você encontrou Jesus. Por que você está na Palavra Viva? Porque eu encontrei Jesus. Que Jesus fala comigo. Jesus transformou a minha vida. Não porque esse ambiente te favorece, não porque esse ambiente te faz bem. Não. Você tem que estar aqui porque você teve um encontro genuíno com Jesus. Que a grande ilusão do evangelho no Brasil, eu falei isso semana passada, falei hoje de manhã, é que fulano entrou para a igreja. Quando na verdade nós precisamos apresentar Jesus às pessoas. E eu não quero perder tempo aqui apresentando à igreja a Palavra Viva, apresentando qualidades, defeitos, nada disso. Porque a pessoa que precisa ser apresentada aqui é a pessoa de Cristo. Porque a Palavra Viva não vai mudar a sua vida. Eu não vou mudar a sua vida, mas Jesus vai. Eu falei de manhã que eu não quero fazer uma catequese da Igreja Palavra Viva, de fazer um formato da Igreja Palavra Viva. Não, eu quero formar em você, através da Palavra de Deus e do Espírito Santo, Cristo em você. Não que você se pareça como um crente da Palavra Viva, mas que você se pareça com Cristo. Essa é a nossa ideia, por isso esse tema. Eu quero conhecer Jesus. Louvado seja Deus. Todo o contexto religioso, ele é alimentado por 3 pontos. E aqui eu entro na mensagem. Todo o contexto religioso é alimentado por 3 pontos. Rito, mito e tabu. A gente vai ver isso. Todo o contexto religioso, ele é alimentado por esses 3 pontos. Rito, mito e tabu. As igrejas brasileiras, elas estão cheias de gente que não conhece Jesus, mas continuam firmes ali. Porque ao invés de nós fazermos discípulos de Jesus, a gente está fazendo prosélito. A gente está fazendo convertidos da religião, ao invés de fazer convertidos a Cristo. A gente dá uma causa para a pessoa, a gente dá uma bandeira para ela, a gente ensina música, a gente dá roupa para ela vestir, e ela começar a caminhar com a gente não vê fruto nenhum do Espírito. Mas ele veste a camisa, faz posts da igreja. Quem olha de longe diz, é um judeu. Mas Jesus não se apresentou para aquela mulher dizendo, eu sou judeu. Mas Jesus se apresentou dizendo, eu sou aquele que pode salvar a sua alma. Eu sou aquele que pode transformar a sua vida. Mas a mulher está pensando que Jesus chegou para discutir religião ou teologia com ela. Ela acha que Jesus vai perder tempo discutindo religião e discutindo teologia com ela. Ela está convicta disso porque ela fala sobre adoração, fala sobre herança religiosa, fala sobre catequese. Só tem um problema de tudo que ela fala, de que ela não tem profundidade em nada do que fala. Eu falei sobre a geração atual, que é uma geração que nós temos pessoas com muito conhecimento e pouca profundidade. Conhecimento amplo de muitas coisas, mas pouca profundidade. Pessoas que são um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Não dá para navegar num mar desse. Mas ela quer que Jesus fique bem longe dela. Porque sua religiosidade composta
de ritos, mitos e tabus impede que ela enxergue Jesus. E o que é o rito? O rito tem a ver com a maneira que as pessoas fazem culto. Não está errado. Nós temos os nossos rituais de culto, a gente tem. Só que nós não podemos misturar ou colocar o ritual acima numa conversão genuína em Cristo. Porque eu posso muito bem cumprir todos os rituais cerimoniais e não conhecer quem é Jesus. Como é assim cumprir todos os rituais cerimoniais? Eu posso vir para o culto de ceia, eu posso vir para o culto domingo à noite, eu venho todos os dias para a oração, 8 horas da manhã na igreja. Eu não perco nenhum evento da igreja. Eu conheço a igreja, eu conheço o pastor. Mas você só não conhece Jesus. Muito mais do que conhecer o pastor, muito mais do que conhecer a igreja, você precisa conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Jesus conversa com ela, mas ela diz: para nós continuarmos essa conversa, o Senhor precisa me ajudar a resolver algo. Onde eu devo adorar? São diferenças que só existem na cabeça de religioso. Em que religioso acha que culto são 2 horas que a gente passa na igreja. E esquece que culto é uma vida. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de algo que aconteceu comigo aqui. Nova Iguaçu é uma cidade dormitório. Palhada é um bairro dormitório, em que você trabalha fora. A maioria das pessoas trabalham no Rio e só vem para o nosso bairro para dormir. Entendendo isso, não faz sentido nós termos um culto na quinta-feira que começa 7 horas da noite. Vamos mudar o horário de culto. 7h30. Rapaz, tinha uns samaritanos aqui. E eles começaram a falar: o senhor está roubando 30 minutos do culto a Deus. Eu falei: Eu? Não, só se for você. Porque eu não preciso de 2 horas para cultuar ao Senhor. A minha vida é um culto a Ele. Então, para mim, é indiferente 2 horas ou 1h30. Porque a minha vida é um culto a Deus. Cabeça de judeu, religioso, samaritano, pensa dessa forma. Você não pode mexer no rito, porque se mexer no rito é pecado. Acaba tudo. Você quer ver uma coisa? Pessoas que hoje pensam que, na minha opinião, mulher não pode andar de cabelo solto. Apenas coque. Estou mentindo? Aí o outro diz: na minha opinião, ela pode andar de cabelo solto, mas ela não pode cortar o cabelo. E se estiver no culto, tem que usar véu. Maquiagem não pode, porque isso é coisa de Jezabel. Ele esquece que hoje espírito de Jezabel não habita apenas em mulher, habita em homem também. E às vezes confundem o espírito de Jezabel, achando que o espírito de Jezabel é apenas aquela que seduz. Não, Jezabel é aquela que persegue, é aquela que mata profeta. Você quer ver rito? Culto bom é culto com pandeiro, triângulo e zabumba. Culto bom é esse. Nada contra. Mas eu não posso colocar num quadrado de que o culto bom é somente esse. Ou eu vou para o outro extremo e digo: culto bom é apenas com banda completa. Tem que estar geral aqui, que tem que ser boa, e tem que ter fumaça, que tem que ter iluminação, e o louvor lá em cima, e vamos embora. Não. Toda religião ela é construída a partir de ritos. É por isso que tem gente que diz que culto bom, ele tem que começar com 3 hinos da harpa. Palavra devocional. 30 oportunidades. Pregação. Apelo
e oração final. Se não tiver isso, não foi culto. Eu sei o que é isso, que eu vivi isso. Os antigos aqui viveram isso. Nós iniciamos um ministério de louvor aqui na igreja, e de que a princípio cantava-se 3 hinos da harpa, e agora vamos ter o período de louvor. E isso quando o pastor Elias não vinha. Quando o pastor Elias não podia vir na igreja, o ministério de louvor não existia. Aí eles se faziam, que eles cantavam os hinos da harpa, era aquele culto no quadradinho, do jeito que o samaritano gosta. Até que um dia o pastor Elias tomou uma decisão, ele falou, olha, a partir desse domingo, nós vamos iniciar o culto com o ministério de louvor. Aí um levantou e falou assim, mas hoje eles estão motivados, e quando eles não estiverem mais motivados, como é que vai ser? Aí o pastor Elias falou assim, eu canto. Quando eles não estiverem mais motivados, eu canto. Graças a Deus o ministério está até hoje aqui. Bênção na vida da igreja. Pastor, você é contra o hino da harpa? De jeito nenhum. Quem gosta tem os meus preferidos. Só que cada coisa em seu tempo. Aqui, dia de semana, a gente canta o hino da harpa. Cada coisa no seu tempo. Sem problema algum. Eu não posso criar um rito em cima disso. De vez em quando o próprio ministério de louvor puxa algum hino da harpa. Sem problema algum, que eu não posso criar algo que eu não posso sair, eu não posso desviar daquilo ali, porque se eu desviar daquilo ali, já desagradou o Senhor. Chegar ao cúmulo de departamentos, né, que tinha criança, adolescente, irmãs, jovens, grupo de novo convertido, uma porção de velho convertido, e tinha grupo de novo convertido para cantar. Imagina esse povo todo cantar num culto só. Briga por causa de louvor. De que um departamento cantava o louvor do outro, aí não pode, que esse não é meu. Aí eu cheguei a pegar isso como pastor aqui. Até que eu chamei a liderança e falei, vem cá, quem é que está recebendo os direitos autorais sobre essa música? Ah, então a música não é de ninguém. Todo mundo canta. São ritos. E que precisam ser quebrados. O outro acha que culto bom é aquele que arrasta a cadeira, deixa o salão vazio e vamos rodar. O outro culto bom que acha que é o culto bom é na palavra viva. Pô, vamos lá e está por fora, cara. Deixa eu te falar qual é o culto bom. O culto bom é aquele que Jesus está presente. Seja com triângulos, zabumbo e pandeiro, seja com a banda completa, seja só voz e violão, seja só no gogó, não importa, culto bom é aquele que Jesus está presente. Esse é um culto bom, e louvado seja Deus que nos nossos cultos Jesus está presente. O problema do religioso é achar que a fé dele é o rito que ele carrega. Nossa fé ela não pode ser como a gente cultua, mas sim como a gente vive. E nós cultuamos da maneira que vivemos. Só que a gente inverte os papéis. A gente acha que a nossa fé pode ser como a gente cultua, mas sim como a gente vive. Eu cultuo da maneira que eu vivo. É por isso que eu digo que a minha vida é um culto. Chega na igreja, eu só expresso aquilo que eu sou no dia a dia. E que eu vou cultuar ao Senhor. A cabeça da samaritana, ela pensa que tudo se define num lugar físico em que se adora. Onde é que eu tenho que adorar? É em Gerizim ou é em Jerusalém? Jesus vai quebrar esse rito dela. Jesus vai falar, olha, não é nem aqui nem em Jerusalém. Chegará a hora, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tal que o adore assim. Nós precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Pararmos de encarar o pecado com alegria, quando na verdade nós deveríamos encarar o pecado com extrema tristeza.
e arrependimento. É impossível pensarmos que existem pessoas dentro do ambiente da igreja que ainda não se converteram a Cristo, que não conhecem a Jesus. Como assim, pastor? Que trabalha no emprego que não deveria trabalhar, está num relacionamento que não deveria estar, usa o que não deveria usar, vai aonde não deveria ir, anda com quem não deveria andar, fala o que não deveria falar, frequenta lugares que não deveriam frequentar. Se você se enquadra, ou se nós nos enquadramos em algumas dessas coisas que eu falei, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso me encontrar com Jesus. Pior que pessoas que vivem assim, ainda encontram pessoas para apoiar o que elas estão fazendo. Porque na cabeça delas, o rito está acontecendo, está tudo bem. Você está indo para a igreja? Estou. Ah, então tá bom, pô. Pode fazer o que você quiser. Você não perde culto. Isso que é importante. Não. O importante não é o culto aqui. O importante é o culto lá fora. É isso que Jesus está tentando falar com essa mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Sentir Deus não é suficiente. Sentir Deus não é suficiente. Eu tenho falado sobre isso, que saber Deus é que é suficiente, é que é necessário. Sentir Deus não é suficiente, porque você pode pegar uma pessoa que nunca entrou num ambiente religioso, que nunca entrou num culto, e você chegar para ela hoje e perguntar: e aí, você sentiu Deus? Ela vai falar: sim, senti. Alguém que nunca entrou no ambiente religioso. Então, sentir não é suficiente. Eu preciso saber Deus. Eu preciso saber Deus. O que vai valer nossa fé não é como a gente cultua, mas sim como a gente vive após o culto. O que faz valer a nossa fé não é como a gente cultua, mas sim como a gente vive do lado de fora. Na cabeça do judeu e da samaritana, se for resolvido o problema do templo e do ritual, está tudo certo, porque eles tinham o jeito deles de cultuar. E no jeito deles de cultuar, o ponto alto é a fé. Mas Jesus, ele não será revelado em nós pelo jeito que cultuamos. Jesus será revelado em nós pela maneira que vivemos. Vou repetir isso. Jesus não será revelado em nós pela maneira que cultuamos. Jesus será revelado em nós pela maneira que nós vivemos. Porque eu posso cultuar muito legal aqui. Eu ergo as minhas mãos, eu fecho os olhinhos, eu quase levito na hora do louvor. Mas lá fora eu não expresso nada do que eu cantei. Eu não expresso nada do que eu ouvi. Eu não expresso nada do que eu li na palavra de Deus. Vale muito mais o que eu sou lá fora do que eu expresso em louvor e adoração aqui dentro. Talvez eu te choquei com isso, mas eu vou repetir. Vale muito mais lá fora como eu sou lá fora, do que a maneira que eu cultuo aqui dentro. Vamos definir algo aqui na palavra viva. Você gosta de rodar, que rode. Você gosta de marchar, que você marche. Você gosta de gritar, que você grite. Você gosta de bater palma, bata palmas. Você gosta de ficar sentado, fique sentado. Você gosta de ficar em pé, fique em pé. Cultue da maneira que você gosta de cultuar. Mas você precisa ter em mente uma coisa, que isso não define a sua fé. O que define a sua fé é o jeito que você vive. Porque nós temos isso também, de que o louvor está comendo, e o nego está dançando, e o nego está alegre, e você olha para o irmão do lado, só porque ele está quieto, você acha que ele não está cultuando. É o jeito dele, é a personalidade dele, deixa ele cultuar do jeito dele. Porque você acha que cultuar é apenas quem levanta as mãos, quem dança, quem pula, quem corre? Aí a gente está formando novamente uma turma de samaritanos.
culto é minha expressão a Deus. E aí eu vou cultuar da maneira que eu sei expressar. Eu gosto de dar meus gritos. Eu gosto de pular. Tem hora que o negócio fica bom que eu uso a caixa aqui como meu segundo púlpito. Tô nem aí. Sou eu e Deus. Agora, isso é regra? Quer dizer que todo mundo que vai vir pregar e que na hora do louvor vai subir aqui na caixa também? É regra? Não, senão a gente vai estar criando samaritanos. O jeito que você vai voltar para casa é que vai dizer se você teve um encontro com Jesus ou não. Vou repetir isso. O jeito que você vai voltar para casa é que vai dizer que você teve um encontro com Jesus ou não. É isso. A samaritana, ela está com um problema. Porque ela olha para Jesus e só consegue enxergar um judeu. Ela só enxerga um mito. E todo religioso gosta de mito. Quando ele vai apresentar Jesus para alguém, e a pessoa pergunta, como eu faço para ter essa graça? Como eu faço para conhecer Jesus? Como eu faço para sentir o Espírito Santo? Aí o religioso diz assim, é necessário muita busca. Ou é necessário muita unção. É necessário muito sacrifício. São muitas subidas no monte. Você não sabe quantas madrugadas que eu perdi. Muitas consagrações, muita separação, muita oração, muita palavra. E a resposta clássica do religioso, com base no mito que manipula a massa, é uma coisa, quando você pergunta a ele, ele diz, não vem não, hein? Isso é mistério. Você não conhece alguém que responde assim? Mistério, hein? Quando o Marco Basílio vier aqui, você pede para ele contar a história do Pio. Fogo pegando na igreja, aí tinha um irmão que ficava, é Pio, hein? Não falei que é Pio? Vigília na rádio difusoras Duque de Caxias. Aí tinha um irmão, na vigília, a minha mãe ouvia pela rádio, a vigília, aí tinha um irmão que falava assim, aleluia. Teve um dia que esse irmão foi atropelado lá em Caxias. Aí enquanto eles estavam colocando ele na maca, ele de dentro da ambulância gritou, aleluia. Deixa cultuar, cara. É essa maneira que cultua. Deixa cultuar. Tem uma coisa que eu quero falar para você aqui. Duas coisas, na verdade. A primeira, esse negócio de é mistério, o pregador, quando não tem mais o que pregar, ele fica, é mistério, hein? Aí agora tem uma outra moda, né? O cara, quando não tem o que pregar, ele diz, papai, é isso mesmo? É isso que eu tenho que falar? Senhor, eu não posso falar isso. O cara não tem nada para falar, não tem conteúdo nenhum. Mas é mistério. É mito. É mistério. Agora eu vou pegar você. A pessoa diz que o culto foi forte, o céu foi baixinho, de que Deus estava presente. Aí você diz, o que foi pregado? Não sei não. Qual o texto que foi lido? Por falar nisso, qual o texto que foi lido hoje? Não adianta você dizer que o culto foi forte. Não adianta você dizer que o céu estava baixinho. Se você não saber falar pelo menos uma frase do que eu falei durante a mensagem, você não souber citar um versículo pelo menos que eu citei aqui. Não faz sentido ter uma explosão, uma efusão aqui do Espírito Santo, mas lá fora a gente não conseguir replicar o que foi falado aqui. A gente não ser tocado por Deus de forma tão tremenda. De que forma ser tocado por Deus? De forma que Ele transforme a minha vida. Eu tenho um encontro com Jesus de uma forma tão forte, tão profunda, que eu começo a tratar a minha esposa de forma diferente, que eu começo a tratar os meus filhos de forma diferente, que eu começo a tratar os meus amigos de forma diferente. Mas por que isso? Porque Jesus entrou na minha vida, transformou na minha vida, eu tive um encontro com Jesus e eu não posso mais agir da maneira que eu agia.
Nascer de novo. Nascer de novo. Então todo o contexto religioso ele precisa criar alguns mitos. Que Deus nos livre de alguém perguntar por que amamos o Senhor Jesus e a gente responder assim, nem vou te responder porque isso é mistério. Quando alguém perguntar por que você ama Jesus? Ah, porque Ele me amou primeiro. Porque Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário por mim. É por isso que eu amo. Ah, eu amo Jesus porque Ele me salvou, salvou a minha família. Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. É por isso que eu amo o Senhor. Nós termos respostas consistentes para dar sobre o nosso amor a Deus. Por que isso? Mas nós só vamos ter respostas consistentes para dar ao mundo sobre o nosso amor a Deus quando nós tivermos um encontro real e pudermos declarar que Jesus é real, que Jesus é palpável, Jesus é mais real do que o ar que nós estamos respirando nesse momento, de que Jesus é relacional e nós precisamos saber definir o nosso amor por Ele. Porque se eu me relaciono com Ele, eu sei quem é Jesus. Então quando me perguntarem sobre o meu amor sobre Jesus, eu vou poder dizer porque eu me relaciono com Ele. Eu sei quem Ele é. Então eu vou saber explicar. Ritos, mitos e tabu. Ela diz: o poço é fundo, não dá para tirar água. Foi Jacó que nos deu esse poço, no qual bebeu ele, seus filhos, seus animais também. Por um acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Porque o religioso ele precisa de tabu. E geralmente os tabus são aqueles que são impossíveis e inalcançáveis. O religioso ele gosta de colocar empecilhos para que pessoas possam encontrar Jesus, se encontrar com Jesus e se relacionar com Jesus. Porque o tabu ele priva pessoas de viver na simplicidade com Deus, na simplicidade do Evangelho. Dentro do tabu, o crente não pode demonstrar felicidade. No culto não pode, porque você sorrir no culto, eu não estou falando de unção do riso não, tá? Não é disso que estou falando não, estou falando de sorrir, de felicidade. No culto ele não pode sorrir, porque ele está ferindo a santidade de Deus. E em casa também ele não pode sorrir, porque tem aquele mito de que eu não posso sorrir, porque senão daqui a pouco eu vou chorar. É um Deus carrancudo que está no céu e que ele não tem prazer de ver o seu filho feliz. Se o filho está rindo demais, opa, peraí que eu vou ter que arrumar alguma coisa para ele chorar. Tabu. Tem algo aqui no tabu muito interessante também que eu lembrei da minha adolescência. Colocaram a mão na minha cabeça para expulsar demônio de mim. Tinha uns congressos, né? De adolescentes, de jovens. E aí, eu fui criado com meu primo, o pastor Otoniel, que está ali em Queimados, mais outros amigos de infância. E aí depois os pais foram para as congregações, né? Era Assembleia de Deus, foram para as congregações, a gente se separou. E aí a gente só se encontrava nos congressos. E aí chegava no congresso, a gente queria conversar, a gente queria falar sobre o que estava acontecendo. E aí, à noite, pense, à noite, a gente ia para o cantinho para poder conversar. E nem era para fazer bagunça, só para conversar. Mas tinha que ficar calado, cara. Tinha que ficar calado. Rito, tabus. E aí chamaram um pastor que era o guru do pessoal lá, né, da igreja lá do Espírito Santo, cara. Já contei a história do pessoal do seminário aqui, isso. Aí colocaram a gente de joelhos, fizeram uma roda em volta da gente. Aí o pastor, antes de orar, ele falava: meus meninos, por favor, vem cá, orem por mim, meus meninos. Tinha uma galera surfista lá de Guarapari, que eram os meninos dele. Aí colocava as mãos sobre ele, orava para ele poder expulsar demônio da gente. A gente está lá, esperando demônio.
Não vou falar o fim desse irmão, que não vale nem a pena. O Espírito Santo, em sua multiforme graça, ele respeita as nossas personalidades, ou a personalidade de cada um. Eu escrevi algumas coisas aqui, que pense nisso. Imagina o pastor Rinaldo pregando ou dirigindo um culto sem falar uma gracinha. Não é ele. Já pensou o pastor Rinaldo pregando sem soltar uma pérola? Não é ele. Agora eu te pergunto, Deus deixa de usar o pastor Ronaldo? Imagina a Tina calada no culto, não poder falar. É a personalidade dela. Imagina o foguete 2 metros de tribulação sentado aqui na frente, que do nada no meio do culto ele blá, 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 aquela mão que parece uma raquete. Glória! Você está entendendo, igreja? Igreja Palavra Viva, você está me entendendo? Não importa se você dá um glória alto, se você dá um glória baixo. Não importa se no louvor você vibra ou se você fica na sua. O que importa é você cultuar ao Senhor e levar esse culto para a sua casa. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Jesus veio dar liberdades aos cativos. Seja livre em nome de Jesus. A religião, ela aprisiona. A religião, ela coloca escamas nos seus olhos, não deixa você enxergar o Cristo de Deus, o Cristo de verdade. O Senhor, ele respeita a nossa personalidade. A minha maneira de pregar é essa. O Gustavo falou para mim, o bispo Gustavo falou: Alexandre, tem hora que você está pregando, parece que você está brigando. Eu falei: rapaz, é o meu jeito de pregar. Alexandre, não tem uma foto sua rindo, pregando? Eu falei: tem, mas é que eles não conseguem pegar. O Igor fala para mim assim: cara, eu gosto de ver pregando, porque você parece com aqueles pastorzão antigão. Eu falei: eu gosto. Deus respeita a nossa personalidade. Que você não pode deixar de cultuar aqui na sua casa. Tem algo aqui muito interessante. Deus te fez do jeito que você é. Porque do jeito que você é, nós somos abençoados a partir disso. Deus te fez do jeito que você é. E do jeito que você é, nós somos abençoados a partir disso. Por favor, vire para essa pessoa que está ao seu lado e diga: eu sou abençoado. Você desse jeitinho que você é. Você é diferente de tudo que temos na igreja, porque você é tudo que a igreja não tem. Você é diferente de tudo que nós temos na igreja, porque você é tudo que a igreja não tem. É desse jeito. Uns que extravasam na alegria, outros ficam... Mas isso é bom porque dá equilíbrio. Dá equilíbrio. Louvado seja Deus. Eu entendo por que nós estamos sempre recebendo pessoas diferentes aqui. Porque essas pessoas são tudo que nós não temos. Então Deus envia elas para nós, para nos completar. Meu Deus. Nesse tempo de igreja brasileira, o maior problema que temos é que nós estamos criando uma igreja idólatra. Como assim, pastor? Sim, já me perguntaram: Alexandre, por que você não tem uma arca lá no seu púlpito? Por que você não tem uma bandeira de Israel? Por que você não tem a menorá? Por que você não tem nenhuma daquelas coisas lá dos judeus? Eu falei: que não faz o menor sentido para mim. Eu falei: cara, eu sou brasileiro. Sou carioca da gema.
Nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, em Bom Sucesso. Nunca fui a Israel. Por que eu tenho que colocar a arca aqui? Por que eu tenho que colocar menorá? Daqui a pouco vão querer que eu coloque um quipá, talite. Eu não sou judeu. Sou brasileiro, eu sou de Jesus. Não preciso disso. E primeiro que isso não faz nenhum sentido para nós. Qual era o sentido da arca? Transportar a presença de Deus. E hoje, quem é que transporta a presença de Deus? Somos nós, cara. Ai, pastor Alexandre, não tem o óleo ungido. Não tem óleo da unção. Não tem. Porque o óleo simboliza o Espírito Santo. E hoje eu não preciso de um símbolo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele está dentro de mim, está dentro de você. Não preciso. Hoje me é suficiente o nome de Jesus. O nome de Jesus me é suficiente. Irmão, preste atenção. Se uma enfermidade não for embora no nome de Jesus, ela vai com óleo. Quem é maior? Jesus ou óleo? Mas são os tabus. João 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos. Não é o judeu, não é o samaritano. Todos. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então o que ele fez? Ele voltou para o céu? Não. Ele foi para Samaria. Já que eu vim para os meus e os meus não me receberam, eu vou para Samaria e os samaritanos o receberam. Já que os seus não receberam, eu vou para a Baixada Fluminense. Eu vou para a periferia de Nova Iguaçu, num bairro chamado Palhada. Lá tem um povo que vai me receber. Aleluia. Aí o povo fica buscando unção de Israel. Que unção de Israel, irmão? Eu quero a unção do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. A unção de Davi. Eu não quero a unção de Davi. Eu quero a unção do Espírito Santo. A unção de Elias. Eu não quero a unção de Elias. Eu quero a unção do Espírito Santo. O tempo de Elias passou, o tempo de Davi passou, agora é o nosso tempo e nós vamos receber uma unção de Deus para o nosso tempo, fazer diferença no nosso tempo, e o nome de Deus será glorificado através da unção de Deus na nossa vida, no nosso tempo. Louvado seja Deus. Então não existe unção de Israel, existe unção do Espírito Santo, que é derramado sobre todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí Paulo diz assim aos Filipenses 3:20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não sou judeu. Não sou. Hebreus 13:14: pois não temos aqui nenhuma cidadania permanente, mas buscamos a que há de vir. Mateus 28:19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apocalipse 5:9: e eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação, até brasileiro. Até brasileiro. A gente não pode continuar com a cabeça de judeu, querendo batizar somente os nossos pares, somente os nossos iguais. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é para o judeu. O Evangelho de Jesus Cristo é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso papel é pregoar o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na cabeça da samaritana, Jesus só salva em Gerezim. Na cabeça do judeu, Jesus só salvava no templo de Salomão. E na cabeça de Jesus, o que rolava? João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Ele já achou? Amém? Ele já achou? Amém? Louvado seja Deus. Jesus está dizendo para ela, quando você descobrir a verdade, quando as escamas caírem dos seus olhos, e você perceber que eu vim para salvar a todos os que creem em meu nome, você vai entender muita coisa. Nós acabamos nos tornando pobres demais, pequenos demais. Porque hoje, no mundo pós-moderno, preste atenção nisso, só tem direito à fala quem se vê, ou quem está naquilo que se vê. Quem não está naquilo que vai falar, não pode falar. Por exemplo, não fale de gordo porque você não é gordo. Não fale de preto porque você não é preto. Não fale de branco porque você também não é branco. Não fale de pobre porque você não é pobre, você é rico. Não fale de rico porque você não é rico. A gente está nesse jeito, em que eu só posso dar opinião se eu estiver enquadrado naquilo ali. Se eu não tiver, eu não posso. O ser humano está regredindo quanto a isso. Aí Jesus chega, ele quebra tudo, ele vira a mesa. Ele diz: eu não sou judeu e também não sou samaritano. Eu sou o Salvador da humanidade. Porque o direito de fala está na raça, na posição social ou física. Não está nisso, está em ser gente. A gente está querendo direito de fala, mas em contrapartida, estamos nos tornando cada vez mais ignorantes e perdendo o privilégio de ser gente. O privilégio de ser gente. Isso está tão encruado em nós, que com certeza você já ouviu alguém dizer: ai, que saudade que eu tenho da igrejinha. Aquilo que era igreja de verdade. Como Deus falava na igrejinha. Palavra viva? Ixi, tá amarrado, esconjuro. Deus me livre. Parede preta, pastor bombado, povo doido. De jeito nenhum, não quero aquele lugar, nem passe perto dali, em nome de Jesus. Qual a minha experiência que eu tenho de igrejinha? PPP. A experiência que eu tenho de igrejinha é PPP. Pobre, pequena e problemática. É a experiência que eu tenho de igrejinha. Nego se matando por causa de cargo. Fofoca para tudo quanto é lado. Jesus não é pregado. E a única razão que faz a pessoa permanecer lá é que ela acredita que na igreja pequena é que Deus fala. Eu fui evangelizar uma menina uma vez. Ela falou assim: ah, não, lá na igreja do Senhor não posso ir, não. Eu falei: mas por que você não pode ir lá na igreja? Não, porque quando eu for evangélico, quando eu voltar para a igreja, eu tenho que procurar uma igreja muito rígida. Aquela que não pode fazer. Ela falou: mas por que isso, menina? Porque essa tortura, porque esse sacrifício. Jesus já fez o sacrifício por você na cruz do Calvário. Ela falou: porque senão me desvio. Não se converteu a Cristo. Se converte à religião. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na ideia do religioso, a ideia já está construída de que se tiver parede preta, luz, fumaça, Jesus não é pregado. E não tem evangelho lá. Para esses eu digo: vem ver. O que gosto nesse encontro de Jesus com essa samaritana é que a mulher, ela descobre na conversa. Ela descobre sobre Jesus na conversa o que Jonas descobriu em dores. Ela descobre de Jesus numa conversa, num diálogo,
o que Jonas descobriu em dores. Jonas, a pior pregação da história. Acho que não tem uma, na Bíblia e fora da Bíblia, uma pregação, aliás, tem sim, pior do que a de Jonas. O cara que passou 30 minutos falando, irmão, Jesus chorou. Jesus chorou, irmão. Jesus chorou, irmão. Imagina você 30 minutos ouvir o cara falando, Jesus chorou, porque não tem mensagem. Mas voltando aqui a de Jonas, a pior mensagem da Bíblia é de Jonas. Que Jonas vai pregar para um povo pagão, com cabeça de judeu, orando, ele prega orando para que ninguém se converta. Imagina. Você já pensou que espírito de Jonas? Pregar orando para que ninguém se converta. Só que ele esquece que o evangelho não é dele, que a palavra não é dele. Quem opera através da palavra não é ele, o Espírito Santo. Aí, para o terror de Jonas, a cidade inteira se converte a Cristo. O que Jonas faz? Ora pedindo a morte. Porque ele olha para aquele povo e diz, aquele povo ali não é digno de Deus, não. Você conhece pessoas assim? Que seleciona quem é digno e quem não é? Ah, você corta o cabelo, você não é digno. Ah, você anda de bermuda, você não é digno. E parece que Deus deixou a chave e a cancela do céu com ele. E ele olha assim, você entra, você não. Palavra viva, apartai-vos de mim. Ele se sente o guardião da entrada do céu. Porque ele, na sua crença, ele já estruturou, já imaginou quem pode e quem não pode. Eu aprendi muito cedo com um ex-grande pastor do Brasil, que ele dizia que, diz ainda que o céu será um lugar de surpresas. O céu será um lugar de surpresas. Aí, ó. Fala Deus. Terminando, irmãos. Jesus, ele para no poço. Preste atenção nisso. O quanto eu estou falando de pessoas que acham que estão com a cancela de entrada no céu, que só vai entrar quem ele quer e quem ele acha que é digno da salvação. Preste atenção nisso. Jesus está no poço, está conversando com a mulher. Os discípulos entram na cidade para comprar pão. Ninguém é salvo. Eles entram na cidade para poder comprar pão e eles não evangelizam, não pregam o evangelho para ninguém. Jesus conversa com a mulher no poço, ela vai correndo para a cidade e converte a cidade inteira. Isso é caso que a gente precisa pensar. 12 discípulos entraram na cidade, compraram pão e ninguém se converteu. Jesus conversa com a mulher cheia de problema, toda problemática, cheia de trauma, e Jesus se apresenta para ela. Ela vai correndo para a cidade e fala, encontrei o Messias. Uma mulher que ninguém dava ouvidos, mas que quando olham para ela diz, ela realmente teve um encontro com Jesus. É isso que nós estamos buscando nesse aprisco. Ser judeu não é mais importante do que ser de Deus. Ser judeu não é mais importante do que ser de Deus. E eu não estou falando de judaísmo. Ser judeu não é mais importante do que ser de Deus. E eu não estou falando de judaísmo. Ser de Deus é muito mais importante do que ser batista, do que ser bleiano, do que ser presbiteriano, do que ser palavra viva. O que você é? Eu sou de Deus. Quero saber de rótulos, eu sou de Deus. Ser de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Qual é a nossa bandeira? É a bandeira do Evangelho. A gente não levanta a bandeira denominacional. A gente levanta a bandeira de Cristo. Mas quem enxerga Jesus apenas como um judeu, nunca vai se converter a Deus. Por causa do rito, do mito e do tabu. E eu digo, só tem uma mensagem. Só tem um sangue.
só tem um caminho, só tem uma verdade e só tem uma vida. E o nome disso tudo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero te convidar hoje a você se despir das roupas da religião e você conhecer Jesus de verdade.